Pastor Francisco, hoje pela manhã, falou sobre os abençoadores. Hoje à noite nós vamos fazer um estudo bíblico. E vocês conservem as suas Bíblias abertas. Nós vamos fazer um estudo bíblico hoje à noite sobre os alegradores. E deixe-me fazer a primeira pergunta. Irmãos, qual é o fim principal do homem? Glorificar e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, se alegrar nele e somente nele para sempre. O nosso estudo bíblico nesta noite, em preparação para o que eu vou aplicar amanhã de manhã, se Deus quiser, vai ser sobre, nós vamos estudar alguns textos da palavra de Deus nesta noite, porque ao lermos as Escrituras Sagradas, é o Espírito Santo que nos convence. Nós lemos a Bíblia porque nós queremos ouvir Deus. E nesta noite, falando sobre os alegradores, eu gostaria de compartilhar, de expor, estudar com os irmãos, segundo as Escrituras Sagradas, as 5 maiores alegrias bíblicas que um ser humano pode experimentar na vida. As 5 maiores alegrias da vida ou na vida cristã, segundo a palavra de Deus. Eu vou começar com a história. Nós vamos ter muitos textos na Escritura Sagrada, mas eu vou começar com a história. Eu espero que depois os irmãos esqueçam a história, ou se lembrem a história como uma introdução, uma ilustração. O dia 1º de dezembro de 1974, foi um dos dias mais alegres da minha vida. E agora você está pensando, o que é que aconteceu na vida dele no dia 1º de dezembro de 1974? Vai ser um dos dias mais alegres da vida dele. Em outras palavras, um dia que eu nunca me esqueci, e nunca vou me esquecer. Tem vários outros dias que eu nunca me esqueci, mas esse dia foi realmente um dos dias mais alegres da minha vida. Depois da minha salvação, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, porque o dia 1º de dezembro é meu aniversário. Mas eu estou falando 1º de dezembro de 1974. Mas era o dia do meu aniversário. Segundo lugar, esse foi o dia da minha formatura no Seminário Presbiteriano do Norte. Foi o dia da nossa graduação. Já pensou? Tudo no mesmo dia. 1º de dezembro de 1974. Mas agora teve a terceira razão maior da minha alegria naquele dia. Foi o dia em que eu noivei com aquela que agora é minha esposa por quase 42 anos. Foi um dos dias mais alegres. 3 coisas num dia só. Todos os meus familiares juntos, meu avô que já está na glória, todos nós juntos celebrando o meu aniversário, o meu curso que eu estava terminando de bacharel em teologia, e especialmente o meu noivado com a Foquilina. Irmãos, eu podia até imaginar. Já pensou? Estou terminando o bacharelado em teologia, vou ser ordenado engenheiro, vou para a Transamazônica, plantar igrejas. Vocês já imaginaram a festa no céu naquele dia, irmãos? Os irmãos imaginaram a festa no céu naquele dia? Os anjos do Senhor, olha lá, o aniversário do Elias, noivou com a Foquilina.
Eita, terminou o bacharelado de teologia. Olha lá, todo mundo lá, a família toda, para celebrar a graduação dele. Meus queridos, não houve alegria no céu nenhuma. E nunca haverá alegria no céu por nada daquilo que nós conseguimos neste mundo. A palavra de Deus diz que a alegria no céu, o que, irmãos? A alegria do céu é quando um pecador se arrepende, meus irmãos. E o reverendo Augusto Nicodemos fez essa exposição maravilhosa sobre a depravação total, consequência da queda, Gênesis capítulo 3. E antes de eu falar da maior alegria, os irmãos têm que entender qual foi a maior tristeza, a maior catástrofe experimentada pela raça humana. Meus queridos, há certas verdades na palavra de Deus, como o Augusto trouxe hoje à noite, que nós não precisamos simplesmente dizer, são fundamentais, não são apenas fundamentais, nós temos que colocá-las todos os dias à nossa frente. Quando nós olharmos para as pessoas, temos que olhar através delas. A maior tristeza, catástrofe experimentada pela raça humana não foi que eles perderam o jardim do Éden. Eles perderam intimidade com Deus. O que dava sentido ao jardim do Éden, o que fazia o jardim do Éden, irmãos, um ambiente de bênção, não era o jardim. Era o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. No momento que essa intimidade foi quebrada, dentro do jardim do Éden, os nossos primeiros pais começaram o quê? A procurar as árvores para se esconder e fugir da presença de Deus. Houve uma quebra de relacionamento com Deus, houve uma quebra de relacionamento com Eva, houve uma queda de relacionamento com todo o universo. Essa foi a maior catástrofe. Adão e Eva, como consequência dos seus pecados, nós perdemos tudo por causa da transgressão, da rebelião deles contra a pessoa de Deus, contra a palavra de Deus, contra o trabalho de Deus, contra o comando de Deus. Esta é e sempre será a maior perda nossa e de todo ser humano que jamais viveu depois da queda, que está vivendo aqui agora em qualquer lugar do mundo e que jamais vai estar vivendo quando o Senhor Jesus voltar. Esta é a maior perda. Nós perdemos a vida eterna, nós perdemos comunhão com Deus. Então a história da redenção é a história de Deus enviando o seu Filho para nos trazer de volta a Ele. Por isso, quando nós falamos aqui, o reverendo Roberto Brasileiros enfatizou também sobre essa questão do pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de compartilhar o Evangelho da graça de Deus, do outro lado da rua como do outro lado do mundo, se torna, irmãos, indispensável, porque ninguém pode experimentar esta alegria sem este Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus. Aliás, eu queria dizer para os irmãos que eu creio. Irmãos, eu posso tirar esse paletó? É que está meio calorento aqui. E eu já disse, vou falar o que eu já falei antes. O Augusto estava comigo uma vez na conferência. Irmãos, não tem poder nenhum nesse paletó. Peraí, deixa eu mostrar uma coisa. Olha, irmão, se fizer isso assim, não cai ninguém. O poder está aqui, irmãos, e no Espírito Santo de Deus. Mas eu queria dizer para os irmãos nessa introdução o seguinte: que um dos maiores pecados da igreja e nosso, individualmente e corporalmente, sabe qual é, irmãos? É o silêncio, é a omissão de falar de Jesus e de falar para as pessoas diariamente, intencionalmente, intensamente. Os irmãos às vezes não imaginam. Os irmãos sabem que pecado é o quê? É transgressão de quê?
da lei do Senhor. Irmão, sabe qual é uma das maiores transgressões nossa e da igreja do Senhor em geral? O Senhor Jesus disse assim, irmãos: fazei discípulos o quê? De todas as nações, ensinando-as a um comando do Senhor Jesus, o verbo único no imperativo lá, fazei discípulos. Não fazer discípulo, irmãos, é pecar contra Deus, porque há um comando do Senhor. O Senhor nos deu o seu Espírito para fazer isso. Então, um dos pecados mais sérios de omissão é o silêncio nosso em testemunhar, de falar de Jesus para outras pessoas. Este é um pecado quando Deus nos comanda a fazer discípulos e a falar e fazer o seu nome conhecido e fazer o seu filho conhecido, e nós não o fazemos. Irmão, sabe o que pode acontecer com você? Você pode terminar na baleia, na barriga de um grande peixe. Os irmãos sabem qual foi um dos pecados centrais de Jonas? Não foi pecado de imoralidade sexual, não, irmãos. Não foi pecado de tirar dinheiro dos outros, não, irmãos. Sabe qual foi o pecado dele? Deus disse: vai e prega. E ele, porque sabia da misericórdia de Deus, sabia se ele fosse lá, esse pessoal ia crer. O que é que ele fez? Pegou o próprio dinheiro dele, comprou a passagem, o dinheiro de Deus, para desobedecer a Deus. O pecado de Jonas foi dizer não quando Deus disse: levanta, vai e prega. E eu queria chamar a atenção para os irmãos disso. Sabe por quê, irmãos? Porque é nessa pregação dessa mensagem que está uma das maiores alegrias. A palavra alegria, agora eu vou só usar o grego aqui rapidinho, viu, irmãos? Não tem nada, não vou falar em línguas estranhas aqui não. Mas, se os irmãos, só para os irmãos lembrarem, o pastor Francisco gostava muito da palavra pistós, quer dizer fiel. Mas eu queria dizer, por exemplo, a palavra graça, no grego a palavra charis. Pode dizer comigo, irmãos? Pode falar em língua agora. Charis quer dizer graça. A palavra para alegria, para gozo, tem a mesma raiz, é chara. Graça é charis e gozo, alegria é chara. As duas vêm junto. Graça e gozo. Está tudo G. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, irmãos sabem quais são as pessoas na Escritura Sagrada que têm o maior desejo que nós recebamos esta alegria? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os irmãos abrem, nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu vou definir a alegria, rara, como é usada na Escritura Sagrada. Deixe-me logo dar uma definição. Quando a Bíblia fala sobre alegria, sobre gozo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando a Bíblia fala sobre esta alegria que é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que, irmãos? Alegria, paz, amor, alegria, gozo. Vocês lembram quando cantava aquele corinho? Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Lembra desse corinho? É do meu tempo, não é do tempo de vocês não. Quando a Bíblia usa a palavra rara ou gozo, significa o seguinte, irmãos, deixa eu dizer, gozo na Bíblia significa um prazer profundo, durável em Deus. Quando a Bíblia usa mesmo aquele texto de feliz o homem, é aquele estado de espírito que você tem, este gozo em que você se deleita em Deus. É uma satisfação, uma confiança completa nele. Pedro coloca dessa maneira, eu queria que veja essa definição de Pedro. Meus irmãos, existe uma alegria, e depois eu vou mostrar para vocês as primeiras, segunda, terceira, quarta e quinta alegria. Termina aqui antes do que o Augusto terminou antes para nós. Ele disse que vai apostar comigo. Abra suas Bíblias. Vocês querem ver como é que Pedro descreve a alegria da salvação?
Venham comigo, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1, versículos 6 a 9. Veja as palavras de Pedro. Nisso exultais. Ou seja, vocês se alegram grandemente. Nisso vocês se exultam, se alegram grandemente. Embora... A propósito, versículo 5 está falando sobre essa salvação. Pois sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Está falando sobre a salvação. Nisto exultais. Embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por vossas provações. Vocês começam a perceber que existe uma exultação, uma alegria indizível no meio da provação. Essa é uma alegria diferente, que não depende das circunstâncias, mas que nos sustenta apesar das circunstâncias adversas. Se você, irmãos, está sofrendo por causa do pecado, não tem como se alegrar, tem que ficar entristecido mesmo, tem que sentar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor. Mas se é por causa de obediência à palavra de Deus, diz, nisto exultai. Vejam bem, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, para essa salvação, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais. E agora vem a expressão de Pedro, irmãos, eu estou falando de uma alegria aqui do Espírito, que se você tem, você sabe o que eu estou falando, se não tem, não sabe. Não vendo agora, mas crendo, exultais. E o que é a expressão que tem lá? Com alegria indizível e cheia de glória. Existe uma alegria indizível que é do Espírito, que está relacionado com a salvação. Esta é a maior alegria, a primeira maior alegria de qualquer pessoa, é a salvação em Cristo Jesus. Mas eu vou falar mais sobre isso ainda. Mas realmente a grande alegria que nós temos é por causa da alegria de Deus. Abra suas Bíblias. Então, estou com a Bíblia aberta. Lucas capítulo 2. No dia que o Senhor Jesus nasceu, irmãos, não tem nem lugar para ele na hospedaria. Só José e Maria, o pequenininho lá, nasceram. Ninguém esperava por ele. Os irmãos sabem quem celebrou o primeiro Natal? Quem celebrou e se alegrou no primeiro Natal foi o próprio Pai, Deus. Deus se alegrou em enviar o seu próprio Filho. É Deus quem se alegra em enviar Jesus. Então essa é a alegria do Pai. Veja lá em Lucas capítulo 2, quando o anjo apareceu entre aqueles pastores que estavam tomando conta do rebanho durante a noite, não estavam esperando por nada, de repente o anjo do Senhor veio, a glória do Senhor, o peso do Senhor, a majestade do Senhor se manifestou entre eles. Eles ficaram com temor, e veja o que o anjo disse, versículo 10 e 11, não esqueçam dessa mensagem, irmãos, porque é Deus falando, e Deus está revelando qual é a grande alegria dele, é anunciar o nascimento daquele que prometeu que viria. Veja lá, o anjo porém lhes disse, agora eu queria chamar a atenção para vocês, dos 3 pronomes aí, falar grego nome para você, himin, himin, himin. Um desses dias eu estava, de rodapé, quando eu estava vindo, encontrei um irmão pentecostal no avião, e fiquei conversando enquanto o Marcos André chegava para nos pegar no aeroporto, comecei a conversar com ele, fazendo trabalho lá em Uricuri. Irmão muito animado e tal, pentecostal, e ele se animou quando ele disse que, quando eu aceitei Jesus, ou quando Jesus me aceitou, eu disse, irmão, foi quando Jesus te aceitou mesmo, porque você não tem como aceitar Jesus não. Aí de repente estava falando comigo, falou assim, aí continuou falando, mas ele falou em língua mesmo para mim. Mas isso aqui é o seguinte, veja bem, veja bem, presta atenção agora, leio em câmara lenta comigo. O anjo porém lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova. Meus queridos, por favor, preste atenção, não somente ao verbo trazer boas novas, mas ao vós. Você está dizendo o seguinte, trago a vós a boa nova. Agora o anjo aqui qualifica essa boa nova que ele está trazendo para nós. Trago a vós a boa nova, o quê? De grande alegria. É uma mega, a palavra é mega alegria, que eu será para todo o povo.
Então, quem é que está se alegrando e celebrando o nascimento de Jesus? É o próprio Deus. E Deus disse: eu estou trazendo para vocês a maior alegria. E qual é essa maior alegria? A maior alegria consiste numa pessoa, não é separada dela. E veja o segundo versículo aí, versículo 11: é que hoje vos nasceu, esta palavra, nasceu para vocês. Deus mandou Jesus para nós, para nos trazer de volta a Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Que hoje vos nasceu em Belém. E 3 coisas sobre esse Jesus. Primeiro, que Ele é o Salvador. O nome dele é Jesus, Deus que salva, que nos tira, nos perdoa, nos liberta dos nossos pecados. Segundo, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus, aquele que foi prometido no Velho Testamento. Terceiro, que Ele é Deus, o Senhor. Versículo 12, mais uma vez o vosso, e vos servirá, isso vos servirá. O sinal é para vocês quando chegarem lá, não é para Deus. Tudo aqui, irmãos, é manifestando a grande alegria de Deus em mandar o seu próprio Filho para nós. A maior alegria do Senhor Jesus era em salvar pecadores, nós vamos ver isso também. Jesus deixou isso muito claro. Essa era a grande alegria de Jesus. E o Espírito Santo nos dá alegria, amor e paz. Então, em primeiro lugar, qual é a primeira grande alegria de qualquer ser humano? Primeira maior alegria, segundo a palavra de Deus, é a alegria da salvação. Não somente individual, mas a alegria de salvação de famílias também. A alegria de saber que é salvo, esta é a maior alegria. Salvação, libertação dos pecados, libertação real dos pecados, nos tornarmos uma nova criatura, ter os nossos pecados pagos pelo sangue do Cordeiro. Porque, irmãos, quando todos nós chegarmos diante do trono, os irmãos sabem o que é que nós vamos cantar? Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, é falando para Jesus, e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Meu presente faz sentido, meu futuro é garantido. Esta é a maior alegria, segundo a palavra de Deus, é a alegria da salvação. Jesus comparou isso em Mateus 13:44, deixa eu ler para vocês. Mateus 13:44, nas parábolas de Jesus, nas parábolas do reino, diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E o que é que diz lá, irmão? Qual é a expressão lá? E transbordando de alegria. Alegria que é derivada, mas por causa do tesouro, né? A alegria dele não é por causa do tesouro que ele encontrou. Essa alegria que é ganha, transbordando de alegria, vai, vende tudo e compra aquele campo, nega tudo por essa alegria que a pessoa do Senhor é salvação. Irmãos, a salvação, você nunca, uma vez que você é salvo pela graça de Deus, persevera na comunhão dos santos, vai perseverar até o fim. Você nunca vai perder a sua salvação, mas tem uma coisa que você pode perder, sabe qual é? É a alegria da salvação. E uma das coisas que tira, você não pensa mais, que tira a alegria da salvação, sabe o que, irmão? É pecado, não confessado, não batalhado. Abra suas Bíblias comigo. Salmo 51. E como, veja bem, irmãos, como o pecado tira a alegria da salvação, ou seja, essa falta de santificação tira a alegria da salvação, e como afeta o falar desta alegria. Salmo 51, vocês sabem o contexto todo, vou só ler nessa carta, nesse salmo de Davi, quando ele chega no versículo 12, ele está pedindo: Senhor, apaga minhas transgressões, durante esse tempo todo que eu não confessei meu pecado, não me arrependi dos meus pecados, vivi sofrendo, inclusive na minha carne, não tem alegria. Ele diz assim, chega para Deus e diz, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação, da salvação dele, essa alegria que é dada para nós.
e nem me retires o teu Santo Espírito. Desculpem. E sustenta-me com o espírito voluntário, o espírito de querer fazer aquilo que o Senhor quer. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque no momento que essa alegria da salvação é restaurada, o que é que vai acontecer, irmãos? Versículo 13. Então ensinarei os transgressores aos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Uma das razões principais porque nós não falamos mais do Senhor Jesus é porque nós perdemos a alegria da salvação por causa de pecados. Oh, irmãos, tem tantos textos na palavra de Deus aqui que eu poderia ir com os irmãos. A Bíblia diz que quando o Senhor entrou em Jericó, Zaqueu estava procurando ver quem era Jesus. Ele queria ver fisicamente. Quando você lê Lucas 19, vai comigo Lucas 19. Em Lucas 19 você vai ver o seguinte. Veja o versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. A questão é por que Jesus entrou em Jericó naquele dia que ele estava indo para Jerusalém, a sua última viagem para Jerusalém? Por que ele entrou em Jericó? A Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele só queria ver, irmãos, só queria ver passar lá quem era Jesus. Não podia por causa da estatura. A Bíblia diz, versículo 4. Então correndo adiante, subiu a um sicômoro, quer dizer, a uma daquelas árvores que estava lá. Não é sicômoro não, é sicômoro, é isso mesmo, não é isso? Sicômoro, subiu a um, quer dizer, o indefinido aqui significa que ele escolheu uma daquelas árvores naquela rua e subiu lá, numa daquelas, porque ele queria o quê? Ver Jesus, Jesus ia passar por ali. Veja bem a história aqui, irmãos. Quem procura quem aqui? Aí Jesus entra em Jericó, que não precisava entrar em Jericó, mas ele entra em Jericó, aí ele resolve parar naquela árvore, o artigo definido está lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, aí Jesus para na árvore que Zaqueu está, olha para cima e chama pelo nome. Por que é que Jesus entrou em Jericó? Esse foi o dia mais alegre da vida de Zaqueu, vocês vão observar isso. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse: Zaqueu, sabia o nome, sabia onde Zaqueu estava, sabia quem ele era, e ele já tinha planejado Deus na geografia dele, sem Zaqueu saber que era parte da geografia de Zaqueu, que ele naquele dia ia ficar na casa de Zaqueu. Ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Qual foi o maior momento de alegria na vida de Zaqueu? Veja aqui, irmãos. E desceu o quê? Ah, Jesus, espera um pouquinho, ainda tem uns figozinhos aqui que tá até docinho, espera aí um pouquinho. Não, irmão. Desceu a toda pressa e o quê? E o recebeu com gozo, com alegria. E depois daquela conversa com ele, ele disse assim: Senhor, ele se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos bens metade dos meus, aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa. Em outras palavras, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa em dois motivos, em duas razões. Uma porque o Salvador estava lá, e segundo porque Zaqueu foi salvo. Seus pecados foram perdoados, agora ele pertencia a Jesus. Esse foi o momento mais alegre, porque a maior alegria do pecador é a alegria de ser salvo, saber que seus pecados foram perdoados. Oh, irmãos, como eu oro por pessoas que ainda estão longe. Tem pessoas que eu tenho orado por mais de 20 anos. Eu tenho um amigo meu que nós conhecemos lá nos Estados Unidos, foi fazer pós-doutorado como pesquisador na Universidade de Medicina lá em Jackson, Mississippi. E quando nós nos encontramos com a esposa dele uma vez, convidamos imediatamente para ele vir almoçar na nossa casa. Eu não vou falar o nome dele porque ele está de volta no Brasil, está separado da esposa. E quando ele veio lá em casa, ele sabe, eu falei o que eu fazia. A primeira coisa que eu fiz foi orar, sem dúvida nenhuma. Quando terminou, a gente sentou e disse: olha, fulano, eu aqui sempre leio a Bíblia. Ele é um pesquisador que depois foi contratado pela universidade para continuar suas pesquisas. Aí eu começava a falar de Jesus e e ele sempre dizia assim: mas Elias, mas eu não creio nisso. E aí me convidava para ir na casa dele, toda vez que chegava lá e começava novamente a conversa. Aí chegou um ponto que ele disse: mas eu não creio, estava falando mais, mas eu não creio. Aí sabe, chegou um dia, irmãos, que eu não tive mais paciência. Aí quando ele disse assim: mas eu não creio, sabe o que eu disse para ele? Isso é problema teu. Não é problema meu, é?
é problema teu. Não crer é problema teu. Não é porque não faz sentido, é porque você suplanta, você não quer crer. Agora eu disse para ele: meu querido, não vou falar o nome dele, mas eu disse: olha, o que eu estou te falando é a verdade, e o que eu quero é o seguinte. Ele entendeu imediatamente que eu queria que ele tivesse a alegria que eu tenho. Meus irmãos, quando eu falo isso para as pessoas, sendo eu quero que eles sejam membros da igreja presbiteriana, mas a minha maior alegria é o que? É que eles tenham a alegria da salvação que eu tenho. Saibam que os seus pecados foram perdoados, que você tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo habita em você, e você vive uma vida que vale a pena ser vivida para a glória dEle. É isso que eu quero. E ele entendeu isso. O que eu quero é você ter essa alegria. E eu disse para ele: olha, meu querido, esse é um problema teu, mas eu vou continuar orando por você, porque um dia, eu espero que não seja muito tarde, você vai entender que o que eu falei para você era verdade. Eu só espero que não vai ser muito tarde, porque se for muito tarde você vai estar no inferno. Aí você tem a história do rico e do Lázaro. Porque irmãos, quando Filipe chegou em Samaria, a Bíblia diz isso: houve grande alegria naquela cidade, quando ele anunciou o Senhor Jesus. Os irmãos querem trazer alegria para as famílias, trazer alegria para a cidade, trazer alegria para esse país. Pregue a boa nova de salvação em Cristo Jesus. É só Ele que pode trazer essa alegria. E essa alegria que nós precisamos, que o mundo precisa, que nós perdemos. Lembra de Filipe evangelizando o eunuco? Chegou um momento, depois que ele anunciou Jesus, o eunuco pediu para batizar. E ele batizou o eunuco, e a Bíblia diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, o quê? Cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Então a maior alegria que qualquer ser humano pode experimentar, e que eu espero que você já tenha experimentado, é a alegria da salvação. Deixa eu dizer a segunda maior alegria. Segunda maior alegria é compartilhar esta alegria. A segunda maior alegria é compartilhar esta alegria com outros, tanto os crentes já como os descrentes. A alegria de compartilhar, de anunciar a alegria da salvação. E sabe o que é que eu aprendi sobre essa alegria? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Abra suas Bíblias, Lucas, você está em Lucas 19, vai para Lucas 15. Eu aprendi sobre essa alegria em primeiro lugar com Jesus. Esta era a alegria de Jesus. Vejam bem, Lucas 15. Aqui você tem 3 parábolas que todo mundo conhece. Quando você estuda parábolas, é uma das... Quando eu estava em seminário aqui, ensinava Novo Testamento também, hermenêutica. Quando você encontra uma parábola na Bíblia, tem 2 coisas que você tem que olhar. Primeiro, o que motivou a parábola. Segundo, a conclusão da parábola, a aplicação da parábola. Cuidado com os detalhes da parábola, mas esses 2 são claros. Você tem que ver o que é que motivou a parábola a ser contada e como ela foi aplicada. Veja aqui, abra suas Bíblias, não se incomoda não, eu não vou sair aqui depois de meia-noite não. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para quê, irmãos? Mesmo momento, deixa eu fazer uma pergunta: quem é que se aproxima de você para ouvir da palavra de Deus? Não, Jesus ia nesse pessoal, e de repente agora não somente que ele ia, mas as pessoas se aproximavam para ouvir Jesus. Irmãos, eu cheguei num ponto da minha vida que eu sou brasileiro, eu gosto de futebol, não torço por time nenhum no Brasil, nem pelo Corinthians. Gosto de assistir futebol. O único time que eu torço é a seleção brasileira, e quando está jogando bem. Quando está jogando ruim, eu torço pela Alemanha ou a Holanda. Mas, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa: eu não consigo passar 5 a 10 minutos falando de futebol com ninguém. E eu creio que Jesus também não. Se você se encontrasse com o Senhor Jesus, vamos imaginar, Ele está presente aqui, obrigado Jesus. Se você se encontrasse com Jesus, é só você estudar os encontros de Jesus na Bíblia, com Nicodemos, com Zaqueu, com a mulher samaritana, com o cego. Você vai ver, irmãos, que Jesus não gasta muito tempo, é uma questão só de segundo, ele entra para o assunto dele.
Me dá de beber. Como é que tu és não é judeu, me pede de beber, que sou mulher samaritana? Se tu soubesse que te pede, tu me pedirias e ela te daria água da vida. Aí pronto, a mulher embananou. Jesus agora está falando dele. E a mulher não tem a mínima ideia, mas Jesus continua conversando, ela não tem a mínima ideia. Mas chega um ponto, irmãos, quando o Espírito Santo toca, quando Jesus diz, eu sou aquele que fala contigo, que tudo aquilo que Jesus falou fez sentido para ela imediatamente. Muitas vezes estou falando com as pessoas, sei que não estão entendendo, mas eu continuo falando, ó Espírito Santo, vem, ajuda-me e abre a mente dessa pessoa para entender. Porque eu sei, irmãos, se você chegasse para Jesus, você ouviu que o Corinthians ganhou o campeonato? Jesus ia olhar para vocês e dizer assim, vi, agora deixa eu fazer uma pergunta para ti. Aí você vai perguntar qual é o time que eu torço. Não, irmão, vai dizer assim, agora me diga uma coisa, qual é o time que você torce? É o meu ou é o de Satanás? Essa é a conversa. Quando eu estou conversando com um crente ou com um descrente, a primeira coisa que eu oro é esse homem dá oportunidade para entrar na conversa de Jesus, porque essa é a maior alegria, é a alegria da salvação. Não tenho tempo a perder com essas coisas. Tem um lá no hotel agora que o nome dele é Elias. O nome do cara é Elias, meu nome. A primeira vez que cheguei no hotel que vi, Elias. Aí eu perguntei para ele, me diz uma coisa, tu és o Elias da Bíblia ou Elias do mundo? Ele ficou passando um tempo assim, já sei que tu és do mundo, porque se fosse Elias da Bíblia, ia responder imediatamente. E ele sorrindo, meu, eu estou na boa aqui. Disse, agora eu vou te mostrar que você pode ser o Elias da Bíblia. Irmãos, veja bem, aqui estão pessoas ouvindo, aí veja bem versículo 2, capítulo 15, versículo 2. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus veio o que? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, está fazendo o que era para fazer. Meus irmãos, deixa eu perguntar, você senta com publicanos e pecadores? Uma vez que eu disse, o pastor, pastor, me fala aí dos amigos que não são crentes. Não, meu irmão, não tem amigo não crente. Meu pastor, então o senhor ou já morreu e está no céu, ou está indo para a igreja assim, sabe, assim na hora de... Isso motivou Jesus a contar 3 parábolas, e agora eu queria que vocês entendessem essas parábolas de Jesus, porque Jesus vai dizer por que ele está sentado com publicanos e pecadores. 3 parábolas, não dá tempo para ir nas 3, mas eu vou só mostrar as parábolas e as conclusões. Só na primeira parábola, irmãos, veja bem, Jesus conta essa parábola aqui. E a propósito, irmãos, quando você terminar o seu ministério, quando você chegar no céu, irmãos, quando eu olho para trás, como o pastor Reverendo Augusto falou ontem, vai dizer como João, não tenho maior alegria do que essa, qual é? Saber que meus filhos andam na verdade. Eu quero falar como o apóstolo Paulo, faço tudo para ganhar o quê? Muitos. Faço tudo para ganhar muitos. Aí veja bem, essa é a maior alegria, irmão, do ministério. Não é saber quantos templos reconstruiu, mas saber como Deus usou você para trazer a alegria da salvação a tantas pessoas. Veja aqui, aí Jesus disse, então lhe propôs Jesus esta parábola, para dizer por que ele estava com aquele pessoal e criticar também aqueles fariseus. Ele diz assim, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa de as 99 e vai em busca de que se perdeu até encontrá-la? Em outras palavras, nós não contamos para saber quantas nós temos, nós contamos para saber as que estão perdidas ainda. O interesse de Jesus é pelas perdidas aqui, sem dúvida nenhuma tem o seu povo, mas ele quer incentivar de alcançar os perdidos. E veja bem, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele como pastor, irmão, o que ele está fazendo é o quê? Buscando a que se perdeu até o quê? Até encontrá-la. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele diz assim, é isso que eu estou fazendo, em busca da que se perdeu, por isso que eu estou sentado com esses publicanos e fariseus aqui. Aí veja bem, a ovelha está o quê, irmão? Está perdida, não é Jesus? Nós não encontramos Jesus, Jesus não está perdido, nós estamos perdidos. A ovelha está perdida, não sabe como voltar para casa, está perdida, irmãos. E ovelha perdida não tem história bonita nenhuma, a história bonita aqui é do pastor, é de Jesus. Estava pregando em São Luís, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, quando terminei, chegou um rapaz que não era da igreja lá de São Luís, onde estava pregando, e disse assim, pastor, o senhor tem que ver a minha história.
E pode contar, irmão? Olha, pastor, tem uma história muito bonita. Eita, agora vem. Olha, pastor, me converteu, vivia em drogas, até me relacionar com mais de 200 mulheres, estava vivendo com 2, Jesus me salvou, larguei as drogas, fiquei só com a mulher, eu tenho uma história muito bonita. Eu disse para ele: meu querido, pecador não tem história bonita, ovelha perdida não tem história bonita, toda história nossa é feia. Quem tem história bonita é quem? É Jesus, que pega a sua história e faz dela a nossa história, e pega a nossa história e faz dela a sua história, na cruz do Calvário, e nos declara, e Deus nos declara justificados, justos diante dele. Quem tem história boa, isso aqui é história. Veja bem, irmãos, aí Jesus diz: em busca até encontrá-la. A Bíblia diz, veja bem, como é que Jesus descreve, irmão, veja bem, como é que Jesus escreve o trabalho dele? Ele diz assim: achando-a. Irmão, não espere para a ovelha perdida lhe procurar, não. Nós somos enviados para alcançar a ovelha perdida. Veja bem, e achando-a o que, irmãos? Põe-na sobre os seus... Isso aqui é a descrição de Jesus vindo até nós. Estamos lá desgarrados, perdidos, jogados, e Ele vem, nos pega e coloca sobre os seus ombros. E diz mais o quê? O que é que tem lá, irmão, depois disso? Cheio de júbilo. De quem é o júbilo aqui, irmãos? De Jesus. Sem dúvida é o júbilo da ovelha, irmãos. Mas o que me impressiona aqui é Jesus, uma das maiores alegrias, um momento de júbilo é encontrar a ovelha perdida e salvá-la. Então, não é somente, a maior alegria não é somente de ser salvo, mas de compartilhar essa alegria com aqueles que ainda não têm. E veja bem a conclusão de Jesus, e diz assim: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo o quê? Aí é uma crítica a esses fariseus, não tem nada a ver de vizinho de Jesus aqui, irmãos, são inimigos de Jesus. Diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus conclui com essa informação: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Não é quando você aumenta o seu salário, não, viu, irmãos? Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A mesma coisa vai para a segunda parábola, quando ele termina dizendo assim também: e eu vos afirmo de igual modo, não há júbilo diante dos anjos de Deus. De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele termina a história do filho pródigo da mesma maneira: entretanto, era preciso que nos regozijássemos. E aqui eu já tenho 2 pontos. Um, não é só a alegria do salvador, do pecador, mas a alegria de compartilhar essa alegria, e a alegria de ver pessoas sendo salvas, irmãos. A alegria de compartilhar e a alegria também de ver pessoas sendo salvas. Esse é o meu terceiro ponto: a alegria da salvação, a alegria de compartilhar essa alegria, e a alegria de ver outro experimentando, sendo salvo, experimentando essa alegria da salvação. A Bíblia é cheia desses textos, e Jesus diz assim: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Então a alegria da salvação, a alegria de compartilhar essa alegria, a alegria de ver pessoas sendo salvas, não somente por causa do seu ministério, irmãos, mas por causa do ministério de outros. Cuidado! Eu tenho me alegrado do ministério de muitos, quando eu escuto do ministério do Augusto, de outras pessoas, e outras pessoas estão vindo ao conhecimento do Senhor Jesus e recebendo a alegria do Salvador. Eu me alegro, irmãos, até quando Billy Graham, eu sei que Billy Graham prega e as pessoas se entregam ao Senhor Jesus. A propósito, me deixa uma coisa para vocês: cuidar, irmãos. A gente sempre tem aquelas críticas, a gente tem certos problemas, eu sei disso. Mas, irmão, não deixe de alegrar quando alguém está anunciando a boa nova do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus. Eu tenho um amigo meu que foi salvo, vários, mas eu vou falar um que foi salvo através do ministério de pregação do Billy Graham. Quantos de vocês aqui conhecem Palmer Robertson? Doutor Palmer Robertson. Teve agora na Fiel, não foi? Vocês sabem como é que Palmer Robertson chegou ao conhecimento do Senhor Jesus? Ele me falou. Ele disse: Elias, foi numa pregação pública lá nos Estados Unidos, Billy Graham, me convidaram para ir lá. E eu fui ouvir Billy Graham.
E o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. E quando Billy Graham fez o apelo, eu fui para frente. Foi o dia da minha conversão, entreguei minha vida para Jesus. O meu ponto de vista, se alegre com a salvação dos pecadores. A Bíblia é cheia disso. João 4, se eu pudesse ir nos textos. Mas vou dizer a quarta alegria e a última alegria, nós vamos terminar. A primeira alegria, qual é, irmãos? É a alegria da salvação. Sabemos que nossos pecados foram perdoados, estamos em comunhão com o Senhor, temos o Espírito Santo de Deus, agora vivemos para o louvor da sua glória. Em tudo que nós fazemos e pensamos. A segunda alegria, qual é, irmãos? É compartilhar essa alegria com outros. E eu espero que quando você conversa com as pessoas sabem que você quer que essas pessoas conheçam e tenham esta alegria, essa alegria do Salvador, a alegria da salvação em Cristo. E a terceira, qual é, irmãos? É ver pessoas o quê? Sendo salvas, experimentando esta alegria. Vou dizer qual é a quarta alegria. A quarta alegria é vendo pessoas crescer na alegria da salvação em Cristo. O Augusto falou muito bem sobre isso ontem. E a palavra de Deus nos diz, fala muito sobre isso. Vou só ler um versículo da Bíblia para vocês, aliás tem muitos. Tem aquele de João, não há sinto maior alegria do que ver que os meus filhos andam na verdade, a alegria de crescer e de ver as pessoas crescendo na alegria desta salvação. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você estuda a palavra de Deus, você chega nos últimos capítulos de Apocalipse. Nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, não existe pecado mais, porque o pessoal que está pecado está no lago de fogo já. A Bíblia termina dizendo o seguinte, que no final, quando tudo tiver terminado, só vão restar, porque os outros estão tudo no inferno, só vão restar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os anjos não caídos e a igreja do Senhor no novo céu e na nova terra. É isso o final. Deixa eu só ler para vocês isso aqui. 1 Tessalonicenses 2,9, só para os irmãos verem o coração de Paulo mais sobre isso. Muita coisa na palavra de Deus, mas estou só selecionando alguns. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Lembre-se, Paulo fundou aquela igreja, talvez essa é uma das primeiras cartas que ele escreveu. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, 20, só os finais lá, podia começar em versículo 17, mas não dá tempo. Paulo queria muito ir ter com eles, Satanás o tinha barrado, ele queria estar mais uma vez com os irmãos. Aí, versículo 19, veja bem, irmãos. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, ou seja, com alegria indizível, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Irmãos, eu vou ser grato a Deus por todos os meus diplomas, quando eu perceber que esses diplomas foram me dados como meios, não como fins. Agradeço a Deus com todos os meus diplomas que eu tenho, com todos os mestrados, doutorados, sei lá o que for, porque tem aberto muita porta para falar da alegria da salvação. Aí faz sentido. O aluno terminou o doutorado dele lá nos Estados Unidos, lá de Mianmar, de Burma. Quando eu cheguei no escritório, estava chegando na secretaria, ele estava lá com o diploma dele, muito bonito, de doutor. E ele chegou e disse, pastor, eu tinha sido o chefe, o supervisor da dissertação dele. Ele estava muito contente, olhando, ia voltar para Burma com o título de doutorado, com o doutor e o diploma dele aqui na frente. Você precisa ver a face dele. Aí eu cheguei e disse, parabéns, meu irmão, vou lhe dar um conselho. Ele disse, pois não, professor. Nessa hora todo mundo quer ouvir conselho. Quando o irmão chegar, agora entenda, eu não estou contra o título. Quando o irmão chegar em Burma, vou lhe dar uma sugestão. Qual é, pastor? O senhor pega esse diploma, você tem um escritório lá, eu digo, tenho. Você pega esse diploma e põe no chão. Põe assim, na entrada da casa. E toda vez que você entrar, você faz assim, ó. Diz, professor, fazer isso com o meu diploma? Eu digo, irmão, porque no momento que esse diploma se tornar um fim em si, não existe mais ministério para você. Agora, no momento que esse diploma, você perceber que Deus abre portas para que você possa comunicar a alegria da salvação e ver pessoas sendo salvas e crescer na alegria de salvação, aí você vê toda vez que olhar para o seu diploma, você diz, Senhor, muito obrigado por esse diploma. É meios, você consegue muito conhecimento, mas se o seu conhecimento, irmão, não tem a ver com levar a alegria,
é só perder tempo. Eu digo para o meu estudante, eu oro, digo para o meu estudante sempre lá no seminário, eu espero que vocês terminarem os seus cursos aqui, não terminem com as suas cabeças inchadas, mentes inchadas, coração parado, duro, e pé que não vai para canto nenhum. Eu espero que vocês terminarem os seus estudos aqui, vocês terminem com a mente sã, coração apaixonado e os pés correndo para levar o Evangelho da graça de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz, só esqueci de dizer mais aqui. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Agora eu vou lhe falar para vocês a última alegria, a quinta alegria que eu ainda espero, estou esperando o Senhor. Meu avô já experimentou, ele está experimentando. Vamos abrir a palavra de Deus em Judas capítulo 1, versículo 24 e 25, palavras do irmão de Jesus. Esta é a última alegria, que vai ser para sempre. Judas diz assim para o povo de Deus, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com o quê? Exultação significa, irmãos, alegria excessiva, indizível, para vos apresentar com alegria excessiva, imaculados diante da sua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Esta é a última alegria que nós vamos experimentar para sempre, quando nós chegarmos diante do Senhor, eles vão para nos apresentar com exultação, com alegria excessiva. Nesses dias, o ano passado, 2 anos atrás, minha mãe quase morre. Minha mãe é teimosa até com a morte, mas é uma bênção. Não é, a minha mãe é querer falar de Jesus. Minha mãe está lá no hospital e o pessoal está dizendo: Dona Maria, diga a Maria que eu estou orando por ela. Ela diz assim: não, diga ela para orar pelos perdidos, meu irmão. Diz: não, mas só precisa de oração. Diz: só precisa de oração também. Não, olha, porque o pessoal que eu estou falando de Jesus aqui no hospital. Agora esqueci o que eu queria dizer de Dona Maria. É para eu não contar a história. Não, foi isso. Aí eu vim dos Estados Unidos, pegou um voo rápido, porque houve um problema, que ela teve que fazer quase 2 cirurgias, uma atrás da outra, e o pessoal dizia: Elias, vem, porque a gente não sabe se a mãe vai sobreviver depois dessa não. Eu chego lá, meu irmão, e aí tem aquela operação de emergência, eu chego para minha mãe, chamo o pessoal da família, Deus me deu a força, digo: mãe, ela está aí para ir para a cirurgia, é uma cirurgia que pensava, tinha tido uma cirurgia há pouco tempo, teve uma complicação, e agora vai ser difícil. Eu disse para minha mãe, estou lembrado, mãe, tem que chegar dos Estados Unidos só para isso. Cheguei todo mundo, às vezes o neto chorando, eu digo: mãe, é o seguinte, o que vai acontecer é o seguinte, a senhora vai ter uma cirurgia agora, a senhora está me olhando para mim, está nos vendo, mas pode ser que quando a senhora terminar a cirurgia, a senhora abrir os olhos, a senhora não vai ver mais a gente, a senhora vai ver o Senhor Jesus. Ela disse: oh, glória! Mãe, eu vim aqui lá dos Estados Unidos, só de um negocinho para mim, não quer me ver mais? Ah, meu filho, essa vai ser a coisa melhor do mundo, mas é isso que a palavra de Deus diz, esta é a maior alegria. Mas essa é a alegria para aqueles que o que? Já experimentaram a alegria da salvação. Apresentar com exultação, alegria excessiva, diante da sua glória. O Senhor Jesus disse isso. O apóstolo Pedro disse isso. Deixe-me terminar só com 2 versículos da palavra de Deus sobre a vinda do Senhor Jesus, porque alguns de nós vai ter essa alegria antes da vinda dele, mas ele tem também para aqueles que o aguardam, que tem a alegria da salvação. Veja essa parábola que o Senhor Jesus contou em Mateus capítulo 25, no versículo 21 a 23, a parábola dos talentos. Não tenho tempo de explicar essa parábola, se quiser saber depois venha falar comigo. Mateus 25, 21, Jesus diz: depois que deu os talentos, e aqui inclui todos os seres humanos, e agora vem aqueles que realmente são do Senhor, e investiram os seus talentos para os seus servos bons e fiéis, de Mateus 24, quando o Senhor vier encontrá-los fazendo assim, diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei. Qual é a última expressão, irmãos? Entra no gozo
do teu Senhor. Literalmente, entra na alegria do teu Senhor para sempre. 23, 24. Chegando por fim que receberam um talento, disse o Senhor, sabendo que o homem severo... Desculpa, era 21 a 23. Aproximando-se o outro com 2 talentos, versículo 23, disse eu, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Curvemos as nossas cabeças. Deus Pai, é bem provável que tenha alguns queridos aqui que perderam a alegria da salvação, a alegria no Salvador, por causa de pecados não confessados, não batalhados, e eles sabem. Ó Senhor, move-os, que nesta noite possa chegar nas suas casas, abrir o Salmo 51 ou o Salmo 130 e orar as tuas palavras e te pedir, Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Senhor, um dia nós vamos estar no novo céu e na nova terra, quando não mais haverá maldição, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os teus servos o servirão, contemplarão a tua face, diz a palavra do Senhor, e na fronte dele estará o teu nome. Não haverá mais noite, nem precisa de lua de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, ainda há milhões e bilhões de pessoas nesse mundo, inclusive onde nós estamos, na nossa geografia, que não sabem, não conhecem, não têm a alegria da salvação, saber que seus pecados foram perdoados em Jesus, que tem relacionamento contigo e pode viver uma vida que vale a pena ser vivida, crescendo na meditação da tua palavra, ouvindo Deus, falando contigo, orando, falando para os outros, compartilhando a alegria da salvação, vendo outros, Senhor, recebendo a alegria da salvação, crescendo e ajudando outros a crescer na alegria da salvação, na alegria de Jesus, na alegria do Evangelho da graça de Deus, até aquele dia, quando nós vamos nos apresentar diante de Ti com exultação, e vamos ver com os nossos próprios olhos a Ti, Jesus. Ó Pai, se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos aqui agora, nós podíamos contemplar a Tua maravilha. E ó Senhor, eu sei que esta alegria da salvação é uma das grandes e maiores motivações para nós falarmos do nosso Salvador. Te pedimos, ajuda-nos a não sairmos daqui da mesma maneira como nós chegamos. Em nome de Jesus, não somente a alegria dos homens, mas a nossa alegria agora e para todo sempre. Amém.